Salve, salve, tudo beleza? Pietro Martins de Oliveira aqui, o seu professor de tecnologia blockchain, Web3 e desenvolvimento de aplicações cripto, beleza? Olha só, hoje a gente dá continuidade a uma visão histórica dos fatos que levaram ao desenvolvimento dessa tecnologia e a gente mostra um pouquinho de como um novo paradigma social, um novo contrato social está sendo criado a partir dessa tecnologia e como uma nova internet pode surgir a partir daqui, depois da vinheta. Muito bem. Seja bem-vindo ou seja bem-vinda ao meu canal. Caso você não tenha ainda visto o meu canal, dê uma fuçadinha, veja os outros conteúdos que tem por aqui. Essa aula faz parte de um curso inteiro sobre tecnologia blockchain, Web3 e Bitcoin, ok? Não tem nada a ver com investimento isso aqui é puramente científico, acadêmico e profissional, que você vai ver os fundamentos. Mas antes da gente continuar, eu peço por gentileza, você vai me ajudar demais se você rolar um pouquinho para baixo aqui esse vídeo e você clicar no botão de joinha para você ajudar os meus conteúdos a serem propagados pelo bendito do algoritmo, não é isso mesmo? E também, se você achar que o conteúdo é bacana, já se inscreva no canal ativando o sininho branquinho para receber as notificações de próximas aulas, beleza? Então vamos lá, recapitulando aqui, ó, o que a gente viu na aula anterior, bacana? A gente falou, portanto, lá da linha do tempo que ocorreu dos anos 1990 até os anos 2010. A gente viu lá dinheiro eletrônico, mais do que a gente já tinha visto nas aulas anteriores. Falamos dos sistemas P2P, dos paradigmas de sistemas distribuídos, beleza? A gente falou aqui do crash do mercado norte-americano no ano de 2008, que culminou no surgimento do Bitcoin, e aí a gente parou a aula falando de onde surgia o Bitcoin, tá? Agora a gente dá continuidade que a gente viu na aula anterior, falando um pouquinho mais do paper acadêmico do Satoshi Nakamoto, lá do Bitcoin, ok? O dinheiro eletrônico reaparecendo, a gente vai entender qual é a grande inovação por trás dessa tecnologia. A gente faz algumas discussões aqui sobre quando a blockchain foi lançada e o que o tal do Satoshi Nakamoto ele fez no bloco Gênese, no primeiro bloco da blockchain do Bitcoin. A gente faz uma discussãozinha sobre quem é Satoshi Nakamoto, quais eram as visões de mundo desse criador ou desses criadores, né? E quem é essa pessoa, enfim, a discussão é longa aqui com relação a Satoshi. Vamos, portanto, à aula. Olha só, o que eu quero trazer para vocês aqui? Um novo paradigma, uma nova utopia a ser perseguida, beleza? Surge a tecnologia blockchain atrelada ao Bitcoin, ou seja, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Não interessa, vieram os dois juntos nesse caso aqui. Blockchain e Bitcoin, lá no começo, eram estritamente a mesma coisa. Na verdade, o termo blockchain ele foi cunhado basicamente depois que o Bitcoin surgiu aí. Tudo bem? Muito legal. Então, vamos lá. Esse aí é o bom e velho white paper do Bitcoin. Vocês podem ver aí que tem um QR Code na tela. Se você mirar o teu celular ou se você simplesmente acessar esse site aqui, ó, bitcoin.org/bitcoin PDF, ou se você quiser, inclusive, procurar pela versão em português no Google, né? Se você não tiver com o celular fácil para escanear esse QR Code aqui, pode escanear o QR Code, não tem bug nenhum aqui, tá? Enfim, é simplesmente, gente, isso aqui é um texto nos moldes acadêmicos. Tem um resumo, tem uma explicação, uma introdução, desenvolvimento, conclusão, discussões até matemáticas aqui nesse white paper. Basicamente, é aqui que pela primeira vez o criador do Bitcoin, o famoso Satoshi Nakamoto aqui, né? Ele lança o seu paper acadêmico, o seu white paper, né? A gente chama de paper, é um trabalho, gente, é um artigo acadêmico, tá? Para quem não conhece aí a vida dos cientistas acadêmicos, é basicamente isso que o povo faz, eles escrevem textos acadêmicos, tá? E aí ele lançou isso não numa revista tradicional acadêmica de economia, não, de computação, não, ele jogou isso numa lista de e-mails do movimento cypherpunk, de entusiastas de criptografia. E talvez por isso é que, de fato, esse pessoal tenha dado atenção ao Satoshi. Tivesse o Satoshi jogado esse paper em uma publicação para uma revista conceituada, centralizada ou em um grande journal ou um evento acadêmico, talvez esse trabalho não tivesse tido tanta relevância e a gente não tivesse vivendo a revolução que a gente está vivendo hoje, tá? E mais, talvez esse paper tivesse sido, na verdade, desacreditado, sido empurrado pela latrina. E outra coisa, né? Satoshi Nakamoto, ele é um cara cypherpunk, ele é um cara que ele privava, pela sua privacidade, né? Ele é um cara que priva pela privacidade, pelo anonimato. Ele é um cypherpunk, tá? Então temos que nos colocar no sapato do Satoshi para entender o porquê que ele fez certas coisas. Tá aí, ok?
Muito bem, então reaparece aí, olha, gente, o dinheiro eletrônico, né? Mas ele aparece agora no formato peer-to-peer. Se antes nós tínhamos dinheiro eletrônico centralizado em servidores, no dia 31 de outubro de 2008, o Satoshi Nakamoto lança esse paper acadêmico, Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, uma tentativa de se criar dinheiro eletrônico num ambiente distribuído, num ambiente descentralizado peer-to-peer, tá? Então, peer-to-peer a gente já viu na aula passada, P2P é a sigla para peer-to-peer, ok? Seria a oposição arquitetônica de redes ao modelo cliente-servidor. Beleza? Então é um novo paradigma social. E aí, nesse paper, o Satoshi coloca algumas críticas às falhas do sistema financeiro tradicional. Lembra que na primeira aula eu perguntei para você o que você achava do sistema financeiro tradicional? Se você não conhecia o sistema financeiro, valeria a pena você ter parado aquela aula e dado uma investigada sobre como as coisas funcionam, sobre o que dá certo e de fato dá certo. Não desse certo, não estaríamos aqui hoje enquanto sociedade global civilizada, mas também os pontos de falha que esse sistema apresenta e como ele perpetua um modelo de status quo, um modelo de continuidade, de perpetuação de quem está no poder, de quem controla as coisas. Né? Então, sempre que alguém está no poder, controlando as coisas, evitando que a evolução aconteça, isso é um problema. E de alguma forma, Satoshi Nakamoto fazia esse tipo de crítica, de que de fato, quem está na cabeça, ou quem estava na cabeça do sistema financeiro mundial, estava puxando o freio de mão das coisas. As coisas não estariam evoluindo como elas deveriam a favor da sociedade. Né? Então, o sistema financeiro tradicional estava a favor de quem era dono desse sistema financeiro. Tá? Bom, vamos lá. Então, ele faz o que Satoshi Nakamoto faz, críticas a falhas no sistema financeiro global. Tá? Processos obsoletos. Então, por exemplo, para você mandar dinheiro daqui do Brasil para uma pessoa lá nas Filipinas, você tem que pegar o teu dinheiro, depositar numa casa de câmbio. Essa casa de câmbio vai depositar para um banco. O banco vai depositar na conta de um outro banco internacional, que vai depositar na conta do banco local lá nas Filipinas, que vai depositar na casa de câmbio lá nas Filipinas e só depois disso a pessoa vai sacar lá nas Filipinas. Isso só poderia ser feito em horário comercial, em dias úteis. Ou seja, em um mundo onde a internet funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, faz sentido você ter que ficar esperando o sistema financeiro acordar de manhã às 8 horas da manhã para você depositar uma grana e mais, as taxas eram exorbitantes. Ainda hoje são, mas depois do surgimento do Bitcoin e das blockchains, as coisas melhoraram bastante, tá? Ou seja, isso é prova de que, em certo ponto, sim, Satoshi estava certo. Ele lançou um desafio ao sistema financeiro tradicional para que ele revisitasse os seus processos e melhorasse as coisas um pouco, tá? Também tem aqui o esquema de reservas fracionárias. Se você não sabe o que é reservas fracionárias, vou explicar aqui rapidamente, mas fica aí um ponto de anotação para você pesquisar melhor aí no Google ou no ChatGPT, enfim, onde você quiser, né? Mas o que é reservas fracionárias? O banco, assim, em linhas gerais, a grossíssimo modo, o banco, se você depositar 10 mil reais no banco, o banco ele pode emprestar esse dinheiro para quem quer que ele queira, mas ele não precisa emprestar só 10 mil. Ele pode emprestar muitas vezes mais do que 10 mil. Então vou chutar um exemplo aqui. Imagine que o banco, para cada R$ 1.000 que você deposita, o banco pode emprestar 10 mil. Ou para cada 10 mil que você deposita, o banco pode emprestar 100 mil. Ou seja, o banco precisaria, nesse caso, manter uma fração apenas do dinheiro que ele produziu, do dinheiro que ele está usando. Então é basicamente assim. Imagine que você depositou 10 mil e aí eu também depositei 10 mil. Temos 20 mil do banco. O banco pega esses 20 mil e empresta para o povo, e aí ele digita algumas coisinhas no teclado e cria mais 180 mil reais do nada, do ar, para ele poder emprestar para a galera a troco de juros, né? E aí, imagina o seguinte, se toda essa galera for querer sacar esses 200 mil reais que o banco tem em conta. O banco não tem 200, ele tem apenas 20. Isso significa que, se todo mundo for ao banco, se houver uma corrida aos bancos, vai ter gente que vai ficar sem dinheiro, tá? Então isso é reservas fracionárias. Isso pode ser bom, pode ser ruim, desde que feito de maneira coerente e tal, até que isso impulsiona a economia, mas existe um risco altíssimo nesse tipo de operação, tá? E aí os bancos centrais têm que estar de olho nisso. Também o Satoshi criticava aqui o tal do intervencionismo. Intervencionismo também é mais uma dessas coisas que pode ser tanto positiva quanto negativa. Então se o mundo está em crise, o mundo está passando por
problemas de recessão. Vale a pena ou não vale, por exemplo, os bancos tentarem intervir para que a recessão seja mais branda? Talvez valha a pena, para que o povo não quebre, para que as empresas não quebrem, para que as pessoas não passem fome, para que as pessoas não, eventualmente até, poxa, entrem em depressão, sabe? E aumente aí as taxas de pessoas, sabe, saindo dessa vida para eventualmente cancelar a sua dor, porque, cara, perdeu tudo que tinha devido a uma crise. Então, sabe, é complicado. Mas também, às vezes, existem intervencionismos que são feitos pura e simplesmente para atender interesses pessoais e escusos dos donos dos bancos, dos governantes, do sistema financeiro. Então, intervencionismo também é um desses pontos que o Satoshi critica, mas que, dependendo de como for feito, pode ser bom, pode ser ruim. Enfim, tem que ser feito com responsabilidade. Essa é a crítica do Satoshi, né? Reservas fracionárias, intervencionismo, processos obsoletos e aí ciclos de crise, recessão, desemprego, que estão relacionados também àqueles tópicos anteriores, tá? E mais, intermediários desnecessários. Então, quando eu falei para você de mandar dinheiro para alguém que está nas Filipinas, por exemplo, olha por quantos intermediários passou esse dinheiro. É do Pietro para a casa de câmbio, da casa de câmbio para o banco, do banco para o Banco Internacional, do Banco Internacional para o banco local, do banco local para a casa de câmbio, da casa de câmbio direto para a pessoa lá. E, meu Deus do céu, olha quantos intermediários. Será que não tem como a gente mandar dinheiro do Pietro direto para a pessoa que vai receber no outro país lá? Sem ter tanto intermediário, sem ter que pagar uma taxa exorbitante? Satoshi Nakamoto provou que sim, é possível, ok? Enfim, Satoshi Nakamoto fez essas críticas em suma, resumindo, baixíssima privacidade, intervencionismo, alta centralização, interesses escusos, alto risco. Enfim, Satoshi Nakamoto aqui ele queria apresentar uma alternativa a esse tipo de situação. Esse tipo de situação vai continuar ocorrendo até o fim dos tempos, eu acho, na minha humilde opinião aqui. Eu imagino que a humanidade não vai abrir mão dessas ferramentas, intervencionismo, reservas fracionárias, tá? Mas vamos lá, é preciso que haja uma alternativa a isso, né? É preciso que as pessoas não estejam presas à vontade de outras exclusivamente, né? É preciso que, em alguns pontos, as regras sejam flexíveis para quem não tiver de acordo com esse tipo de prática, que quem não tiver de acordo tenha uma alternativa. Essa é a noção do Satoshi, ok? Muito bem, muito bem, muito bem. Então, dando sequência, olha só. Indo um pouco mais adentro no white paper do Bitcoin, ele faz então um resgate ao tal do movimento cypherpunk, que nós falamos lá em aulas anteriores, né? Fundado pelo Eric Hughes em 93 ou 96, se não me engano, mas na década de 90. Ou seja, focando em privacidade, em anonimato, em criptografia, em software público para que o público possa usar isso gratuitamente ou de forma muito barata. Enfim, ideais basicamente libertários, né? Não é à toa que esse tipo de tema atrai tanto a atenção desse pessoal anarcocapitalista, desse pessoal da anarquia mesmo, né? Desse pessoal, por exemplo, da escola austríaca de economia, porque bate muito as ideias com esse cara aí chamado Satoshi Nakamoto, e com a tecnologia blockchain bate muito com esses movimentos aí, tá? O que não quer dizer que esses movimentos são os donos desse espaço, né? Esse é um espaço a ser ocupado e que quem tiver ideias que divirjam dessa galera, mas que contribuam para o movimento da Web3, da blockchain, todo mundo deve ser bem-vindo. Afinal, isso aqui é um ambiente público e de liberdade, não é isso? Muito bem. A ideia aqui, então, era dar alternativas aos indivíduos. E aí a gente precisa ter uma noção de que essa tecnologia ela não pode ser amplamente sequestrada por apenas um discurso. Então a gente tem que estar de olho em quem assume que a tecnologia é dela. Né? Toma cuidado com os gurus, toma cuidado com quem é o dono da razão aqui. Aprenda a fazer as perguntas, tá? Muito bem. O white paper do Satoshi, ele simplesmente descreve como a tecnologia funciona. Basicamente, é uma estrutura de dados, um banco de dados encadeado com criptografia e distribuído, descentralizado em uma arquitetura de redes ponto a ponto, P2P, peer-to-peer, tá? Então, conceitos como criptografia, sistemas distribuídos, e o que eu mais acho importante aqui é a tal da teoria dos jogos, porque a teoria dos jogos é o que de fato mantém o sistema em pé, do ponto de vista de que mais vale a pena as pessoas cooperarem com o sistema do que atacarem o sistema. Aqui nesse caso, o que acontece? O sistema do Bitcoin, para ser mais específico, ele traz um sistema de incentivos. Então, se você compartilha a sua máquina, o seu computador, para minerar, para validar transações, você será recompensado eventualmente pelo poder computacional que você doou à rede, ok? E vale mais a pena você emprestar a tua máquina para fazer a rede continuar de pé do que o contrário. Pelo menos é assim que defende o Satoshi Nakamoto, e pelo menos desde o surgimento do Bitcoin até então, a rede tem se provado
sustentável do ponto de vista do tokenomics, que a gente chama, né, do ponto de vista de teoria dos jogos, tanto que a rede está aí de pé até hoje, desde 2009 lá, tá? Muito bem, qual a grande inovação por trás do Bitcoin? Olha só, basicamente ele emula aqui o que a gente chama de escassez, tá? Ele faz com que, depois de um certo período de tempo, a quantia que você recebe para validar um bloco de transações caia pela metade. Basicamente, é quase a cada 4 anos. Assim, basicamente, de 4 em 4 anos, a recompensa cai pela metade. Né? Isso faz com que chegue a algum ponto em que a recompensa para se minerar um bloco ela tenda a zero, ela chegue quase a zero. Isso faz com que não sejam mais emitidos novos bitcoins. Isso aqui, na verdade, vai fazer com que existam, no máximo, 21 milhões de bitcoins no total até o fim dos ciclos de mineração do Bitcoin aí, que alguns calculam que vai ser encerrado aí em torno do ano 2140. Beleza? É uma tecnologia 100% pública e open source, ou seja, o código é aberto, está lá, quem quiser ver, quem quiser auditar, quem quiser contribuir, está convidado, certo? Então, qualquer um pode criar conta nesse sistema, não precisa pedir autorização para ninguém. Qualquer um pode transacionar ativos dentro dessa rede, não precisa pedir autorização para ninguém. Qualquer um pode contribuir com poder de processamento, ok? Não precisa pedir autorização para ninguém, ok? Dentro dessa rede existe uma moeda, e eu boto moeda porque é moeda entre aspas, tá? Porque vocês vão ver aí, depois que vocês estudarem bastante economia, que para ser moeda existem alguns requisitos, né? De acordo com os economistas, e em tese o Bitcoin não atende a todos os requisitos, ok? Enfim, mas existe aí esse token, existe aí esse ativo internamente que pode ser transacionado dentro da rede, e ele se chama BTC, se chama Bitcoin também. A rede Bitcoin tem uma moeda, uma criptomoeda, é melhor chamar de criptoativo. Eu não gosto de falar em criptomoeda, prefiro falar em criptoativo, ok? Existe um criptoativo chamado Bitcoin dentro da rede do Bitcoin para que a gente transacione, para que sirva como meio de pagamento e meio de troca, ok? Falar que o Bitcoin é um meio de pagamento e um meio de troca, tá correto. Falar que ele é moeda, você pode talvez cair numa discussão aí de sexo dos anjos, nem tão sexo dos anjos assim, você pode cair numa discussão talvez acalorada com um ou outro economista, porque de fato existem argumentos para dizer que necessariamente não é moeda, tá? E também ele se apoia aqui no conceito de segurança, utilizando aqui a tal da criptografia assimétrica, que a gente viu que surgiu lá nos anos de 1970, né, com Hellman e Diffie. Lembra disso? Nas primeiras aulas a gente falou disso, tá? Então a gente falou aqui da criptografia de chaves públicas e chaves privadas. Aqui, ó, basicamente, deixa eu apagar um pouco a tela para ficar menos poluída aqui. Basicamente o que nós vamos ter aqui é o seguinte, ó. A chave pública de um indivíduo corresponde à conta desse indivíduo. É como se ele tivesse uma conta bancária. Se você quer receber dinheiro via banco, você tem que dizer para quem vai te mandar o dinheiro qual é a sua conta bancária, o número da sua conta, suas informações bancárias. Então, a chave pública corresponderia aí ao número da conta, ok? Mais ou menos isso. E a chave privada é, por assim dizer, a senha que você tem que ter para você acessar a tua conta, para você gastar o dinheiro da sua conta, basicamente. Né? Sem o dinheiro, sem a chave privada, você não gasta esse dinheiro, né? Sem a sua senha, você não gasta o dinheiro do seu banco. Sem a sua chave privada, você não gasta o dinheiro que você tem em uma blockchain. É basicamente isso, né? Dinheiro, né, gente? O ativo que está ali, ele está sob seu domínio, ele está alocado em uma chave pública e para você provar que você é dono dessa chave pública, você precisa deter a chave privada que está relacionada somente a aquela chave pública. Para cada chave pública, uma chave privada e vice-versa. É um para um, beleza? A gente vai ver um pouco mais aí ao longo do curso sobre como funciona conceitualmente essa tecnologia. Você vai entender mais ou menos como ela funciona na prática, tá? E daí, qual que é a grande evolução de fato por trás do Bitcoin? Tá? Então, ele mantém a ordem das transações, evitando o que a gente chama aqui de gasto duplo. A gente pode falar um pouco mais de gasto duplo, mas basicamente é o seguinte: para que eu, Pietro, não fraude transações e não saia fabricando dinheiro do nada,
né, para que o Pietro não pague você que está assistindo esse vídeo e também não pague o produtor desse vídeo, que sou eu também, mas enfim, para que o Pietro não gaste dinheiro contigo, com a mãe dele, e com o pai dele, e com o professor dele, e com os alunos dele, com uma mesma nota de dinheiro, ou seja, pagando duas pessoas distintas com o mesmo dinheiro, sendo estelionatário, para que a gente não faça isso, o Bitcoin resolve esse problema do gasto duplo. Tá? Então, basicamente assim, imagine que você tem uma moeda, vamos dizer aqui, ó, que você tem um PDF, tá? Um PDF, e esse PDF vale 100 dinheiros, tá? Esse seu PDF, você pode enviar para a pessoa A e a pessoa vai ter recebido o PDF com 100 dinheiros. Mas, quando você enviou esse dinheiro para ela, o PDF continuou na sua posse. Ou seja, você tem uma cópia do PDF de 100 dinheiros, a pessoa que está do outro lado lá também tem os mesmos 100 dinheiros, ou seja, esses 100 dinheiros viraram 200, né? Porque você tem uma cópia, a pessoa recebeu uma cópia por e-mail, essa pessoa pode mandar essa mesma cópia para uma pessoa B, ou seja, agora a pessoa A, a pessoa B e o Pietro têm 100 dinheiros, ou seja, o que está acontecendo aqui? A partir de uma mesma nota em PDF que eu mandei por e-mail, que valeria 100 dinheiros, a gente criou 300 dinheiros do nada, né? O Pietro poderia pegar essa cópia que ele tem aqui e mandar para uma pessoa C. Você está percebendo aqui que a gente está multiplicando o dinheiro, né? É o milagre da multiplicação. É claro, né, gente, que isso aqui seria a mais boa e velha falsificação. O que o Bitcoin faz é evitar isso que a gente chama de gasto duplo. Beleza? Esse aqui seria o tal do gasto duplo. Muito bem. Então, o que ele faz aqui, né? Quais são as outras inovações? Então, ele consegue eliminar a necessidade da gente ter que confiar numa autoridade central, que a gente chama aqui de terceiros de confiança, para validar as transações. Então, eu não preciso mais, para eu mandar dinheiro para você via banco, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir uma conta no banco, com permissão do banco. Você precisa abrir uma conta no mesmo banco. Não necessariamente no mesmo banco, né? Mas em tese, vai, no mesmo banco. E aí você precisa da autorização desse banco também. Veja, para eu mandar dinheiro para você, eu tenho que depositar no banco, o banco vai lá e deposita para você depois. Quer dizer, via internet, via ambientes digitais, eletrônicos, a gente depende do banco. Claro que a gente poderia sacar o dinheiro em espécie e eu viajar, por exemplo, você que mora na Bahia, né? Imagina que você mora na Bahia, Pietro mora no Paraná. Pietro tem que pegar esse dinheiro e mandar por correio, vou ter que confiar no correio. Ou o Pietro tem que pegar o dinheiro e atravessar o Brasil e chegar na Bahia lá e pagar você, né, que mora na Bahia. Imagina, não é proibitivo isso, né? Então, o que o Bitcoin faz? Ele elimina esses terceiros de confiança. A gente não precisa mais confiar no banco. A gente pode agora transferir essa confiança para o algoritmo. É algoritmo esse que é auditável, é público, todo mundo vê, todo mundo pode checar, é transparente e é difícil de fraudar, beleza? Isso fez com que os processos de negócio tradicionais, principalmente aqui do mundo das finanças, tá, ele fosse, de certa forma, interrompido. Né? Houve uma disrupção nesse sentido aí. Tá? E aí ele traz vários benefícios, várias potencialidades, esse Bitcoin, essa tecnologia. Por exemplo, transparência e auditabilidade, ou seja, todo mundo pode ver as transações que ocorreram, auditar, ver se alguém tentou fazer fraude ou não, ok? O algoritmo checa para ver se a pessoa que está mandando dinheiro, se ela tem aquele dinheiro mesmo para mandar, tá bom? Também é um ambiente resistente à censura e ele é altamente pendente aqui, tendido, ele tende à imutabilidade, tá? Então ele é altamente resistente à censura. Por quê? Porque além dele ter um problema criptográfico muito difícil de ser resolvido, ou seja, via criptografia ele já tem muita segurança, ele ainda é feito de maneira descentralizada, ponto a ponto, tá? Então, por ser ponto a ponto, fica difícil de algum governo, de algum grande competidor do Bitcoin tentar bater de frente com ele atacando algum ponto central de falha, como um servidor, ou como uma empresa, ou como uma pessoa física. Veja que esse é um dos motivos pelos quais Satoshi Nakamoto não deu a cara dele. Porque se o Satoshi Nakamoto ele fosse uma pessoa que todo mundo conhecesse, ele já teria sido preso, ou teriam matado ele, ou teriam perseguido ele até, sabe, ele ficar desesperado, enfim, ter surtado. Então é um cara que ele falou assim, olha, vou aparecer anônimo, a gente já vai falar um pouco mais de Satoshi, vou aparecer anônimo, vou soltar o filho no mundo e cuidem que o filho é teu. Sabe? Cuidem que o filho é teu, porque eu não vou ficar aqui assumindo esse BO não sozinho, né? Cada um tem que ter a sua responsabilidade para participar da rede e fazer com que essa rede continue funcionando. Por isso a resistência à censura. Todo mundo
é responsável pela tecnologia, ao mesmo tempo que ninguém pode ser responsabilidade sozinha por ela, né? Isso é muito legal. Tá? Ou seja, para um governo tirar o Bitcoin do ar, ou para um conjunto de governos tirarem o Bitcoin do ar, é muito, muito difícil. Tá? Robustez e segurança, ou seja, tem criptografia, sabe? Tem a criptografia assimétrica, a criptografia de prova de trabalho, ou seja, é um sistema de fato orientado pela segurança. Tá? E mais, ele tem alguma privacidade. Nesse caso, ele é um meio termo entre o dinheiro papel moeda, que a gente chama de dinheiro fiat, e o cartão de crédito lá que você passa na maquininha, né? O dinheiro fiat, podemos dizer que ele é o dinheiro mais privado do mundo. Não é à toa que o deputado sai do apartamento com dinheiro na cueca, né? Ou na caixa de sapato. Tem uns caras aí, deputados, ex-presidentes, né? Que falam aí de transacionar dinheiro na caixa de sapato, na cueca, na caixa, enfim, né? Vocês já viram essas histórias, né? Então essas coisas têm. Por que eles fazem isso em dinheiro vivo? Porque dinheiro vivo, meu amigo, passou de uma pessoa para outra, não deixa rastro digital. Não tem como ir lá auditar. Né? Se esse dinheiro ele foi transacionado a 4 paredes, só as 2 pessoas que transacionaram estavam ali, não tem câmera, não tem vídeo, não tem microfone, não tem nada para provar, aí está a privacidade certa. Ou seja, o dinheiro físico é o dinheiro mais privado que a gente tem. Precisamos ter ciência disso, tá? Então, quando alguém vem atacar a blockchain, falar para você que ela é utilizada só para tráfego, para deep web e tal, isso de fato, ele é utilizado para isso, ok? Não tem como a gente negar que não, tá? Na história do Bitcoin existem pontos de obscuridade onde ele ficou relegado às periferias, basicamente a Deep Web, a Silk Road, mas veja, os maiores crimes, as maiores lavagens de dinheiro, os maiores atos de corrupção do mundo, até antes do Bitcoin, eram feitos de que forma? Com dinheiro. Né? Então não vamos deixar essa galera, montar em cima da tecnologia e falar, olha, essa tecnologia aí é tecnologia de criminoso. Não é bem assim, tá? Então veja, o Bitcoin, ele em si, ele tem uma privacidade que está entre o dinheiro fiat e entre o cartão. Por que entre um e outro? Veja, o cartão, por outro lado, é o seguinte: se você for processado e o juiz determinar que você, meu amigo, minha amiga, tem que ter o seu sigilo bancário quebrado, o seu sigilo financeiro quebrado, ora, vamos poder rastrear tudo o que você fez em seu nome. Né? Então, o cartão de crédito, ele sim deixa tudo registradinho nos servidores lá da operadora de cartão. Tá? O Bitcoin, ele permite que você tenha uma chave pública que não necessariamente é conhecida por todo mundo, ou seja, ela é quase anônima, ela é pseudo-anônima, ou seja, você consegue transacionar ali sem que Deus e o mundo saiba que é você que está fazendo aquela transação. Tá? Algumas pessoas apenas saberão. Só que quem tiver acesso à sua chave pública vai conseguir rastrear tudo que você fez. Está aí a transparência dessa tecnologia. No caso do Bitcoin, quem tem acesso à tua conta, ao número da sua conta, consegue ver qual é o teu saldo e consegue ver quanto foi transacionado, quando foi transacionado, de quem para quem, ou quem mandou dinheiro para você, né? Quais foram as chaves públicas com as quais a tua chave se relacionou. É basicamente isso, tá? Então parece confuso, parece bastante coisa, eu sei, mas assista essas aulas de novo, anote as coisas e depois tire suas dúvidas, pesquise no Google, fale com o ChatGPT lá, né? Procure inteligência artificial para pedir ajuda, procure o professor nos canais oficiais dele, enfim, comente aqui no vídeo, né? Eu sei que parece bastante coisa, mas vale a pena você investigar isso aqui, tá? E eu sei que essa aula tá ficando um pouquinho grande, mas a gente já vai chegar no final já, tá bom? Enfim, gente, aqui nós temos uma digitalização do valor. O valor de fato foi digitalizado agora de uma forma em que ele pode ser privado, né? Você consegue agora enviar valor de forma que quando se envia esse valor, o valor sai de uma mão e cai na outra. A gente não tem mais a necessidade de ficar mandando cópias de PDF por aí afora. Ficou impossível aqui de falsificar dinheiro dentro dessa tecnologia, ok? É uma nova era da internet. É uma internet que nasce nativamente com um mecanismo de troca de valores sem dependermos de pessoas necessariamente para isso. A gente pode depender basicamente do algoritmo. Isso tem suas vantagens e desvantagens, como a gente vai discutir ao longo do curso, tá?
O Satoshi Nakamoto era um cara bastante rebelde, como vocês sabem, e ele criticava basicamente lá as crises de quebradeira dos bancos, né? Ele dizia que os bancos eram é, gananciosos, né? Basicamente, isso aqui são palavras minhas, né? Traduzindo a visão de Satoshi, mas ele via, eu digo que ele via os bancos como gananciosos. E aqui tem a capa do jornal The Times, do ano de 2000, janeiro de 2009, aqui, ó, dia 3 de janeiro de 2009, tá? E o que Satoshi fez? Quando ele lançou a blockchain dele, para reafirmar o caráter político, o caráter sociológico, o caráter econômico da tecnologia que ele estava lançando, ele registrou no primeiríssimo bloco a mensagem que era a chamada do jornal The Times nessa data, que era Chancellor on brink of second bailout for banks. O que significa isso, né? Traduzindo para o português? Basicamente, aqui o chanceler estava autorizando os bancos que estavam quebrando a serem resgatados. Ou seja, basicamente, iria se imprimir dinheiro para pagar a dívida que os bancos deixaram acontecer, porque os bancos não estavam preocupados com o risco. E o risco, nesse caso aqui, foi feito de que forma? Foi diluído com a população. Quer dizer, o banco lucrou bilhões, né, bilhões com os empréstimos, e aí, na hora que o banco estava para quebrar, o governo foi lá e resgatou. E quem vai pagar isso aí? É o contribuinte, né? É a inflação, enfim, tá? Caráter político mesmo do Satoshi. Quem é Satoshi Nakamoto? Olha a cara desse indivíduo, né? Esse cara é muito engraçado. Bom, aqui nesse link você acessa o Instituto do Satoshi Nakamoto.org lá, tá? Existe esse site onde tudo que de fato é reconhecidamente de origem, de autoria do Satoshi, está nesse site. E-mails trocados, posts em fóruns, sabe? Tudo que ele escreveu de fato, deixou registrado originalmente e inequivocamente, está nesse site, tá? Esse cara aqui não é Satoshi Nakamoto. Descobriram que esse cara aqui se chamava Dorian Nakamoto. Quando descobriram isso, cara, esse cara, coitado, ele acordou um belo dia de manhã lá, tinha um monte de jornalista na porta da casa dele falando: e aí, você é o Satoshi? Conta pra gente como é que é essa história. E, coitado, ele só tinha o sobrenome de Nakamoto mesmo, né? Enfim, aí pegaram ele pra Cristo, virou até meme esse cara aí. Mas, de fato, ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto, ele colocou o filho no mundo e em certo ponto da história do Bitcoin, quando ele viu que o Bitcoin tinha tomado alguma tração e que ele estava começando a tomar uma proporção que estava completamente fora do controle do próprio Satoshi, o Satoshi sumiu. Parou de publicar coisas, parou de transacionar Bitcoin na rede, parou de publicar e-mail. E detalhe, existe um endereço, uma chave pública que é atribuída ao Satoshi, que tem lá uma boa quantia em bitcoins lá, né? Satoshi hoje seria uma pessoa bastante rica. Detalhe, se algum momento sair dinheiro dessa conta que é atribuída ao Satoshi, provavelmente veremos, Satoshi ainda está vivo, né? Enfim, estudem sobre o Satoshi. Satoshi é uma figura icônica, né? É uma lenda mesmo, tá? Olha o que Satoshi diria sobre os bancos. Olha só, deixa eu tirar minha cara daqui. O problema com as moedas convencionais é toda a confiança requerida para fazer o sistema funcionar. Confiança em quem? Confiança nos governos, confiança nos grandes bancos. Devemos confiar que o Banco Central não irá degradar a moeda, mas a história das moedas fiat está cheia de quebra dessa confiança, né? Enfim, ele está falando aqui de quando os intervencionismos ocorrem e etc. Tá? Devemos confiar que os bancos irão custodiar nosso dinheiro e transferi-lo eletronicamente, mas eles acabam emprestando o nosso dinheiro em bolhas de crédito sem manter uma mera fração em seu balanço. Temos que confiar neles com nossa privacidade, confiar que não deixarão nossos dados disponíveis para ladrões. Ou seja, são críticas justas, né, gente? São críticas justas aí, né? Ou seja, Satoshi aqui estava tipo assim, meu irmão, não estou nem aí para vocês, né? Façam seu trabalho direito, senhores bancos e donos do status quo. E eu como um cara rebeldinho, eu falo para vocês, faz sentido a gente desconfiar às vezes, né, desses sistemas centralizados, né? É preciso ter um pé atrás. Ao mesmo tempo que sem eles não estaríamos aqui. Então é paradoxal, eu entendo. Mas a gente precisa achar um meio termo aí e extrair o que há de melhor em todos os lados, né? Bom, mais sobre Satoshi Nakamoto aí, ó. Muita gente desacredita em moedas eletrônicas automaticamente, consideram
causa perdida devido às campanhas que falharam desde os anos 90, desde antes, né, gente? Desde os anos 80, praticamente aí. Eu espero que seja óbvio que era apenas sua natureza de controle centralizado que as condenou. Quem? As moedas eletrônicas anteriores, né? Eram centralizadas e, de acordo com Satoshi, isso levou elas ao desaparecimento. Eu penso que essa é a primeira vez que estamos tentando um sistema descentralizado, não baseado em confiança. E até o presente momento, meus amigos e minhas amigas, Satoshi está vencendo essas suposições. Satoshi está vencendo a briga, né? Beleza? Olha aí, uma bela imagem do filme Matrix. In distributed system, there's no guarantees. O que isso significa, professor? Em sistemas distribuídos não há garantias. Esse enigma eu vou deixar para vocês debaterem. Se você não entendeu, deixa aqui nos comentários. Se você entendeu, deixa nos comentários também. Quero ver o que vocês interpretam dessa mensagem, tá? Deixei esse easter egg para vocês aí. Bom, vamos lá. Mas aí para chegar no ponto final dessa aula aqui, que eu sei que já está bem grandinha, bem extensa aí, né? Então, se você não acredita ou não entendeu como funciona o Bitcoin, desculpa, meu amigo. Não tenho tempo para te convencer. O tempo vai te atropelar. E, de fato, quem duvidou pagou o preço, ou deixou de acompanhar a evolução disso, deixou de ganhar um dinheirinho com isso, né? Mas ainda há tempo, gente, de você se envolver com essa tecnologia e você não tem mais desculpas a partir desse curso aqui, tá? Entenda como funciona essa tecnologia e aí isso não é sugestão de investimento, tá? Isso aqui é para você entender como o trem funciona. Se você vê valor nisso, aí você se envolva da maneira que você achar mais adequada. Seja estudando isso para construir suas soluções, seja comprando ou vendendo criptoativo, enfim, aí isso aí é contigo, sua responsabilidade, tá? Meu dever aqui é só te informar. Bom, basicamente, Satoshi estava falando sem tempo, irmão. Vou construir aqui a minha vida, não vou ficar perdendo tempo com quem é hater, né? Basicamente isso. Ele acreditou nos sonhos dele, grande Satoshi, né? Um grande coach, o Satoshi aqui. Muito bem, gente. Então a aula de hoje foi um novo paradigma, uma nova utopia. Aula longa, mas não tinha como não ser longa, já que o tema é vasto, tem muito conteúdo aqui para a gente discutir ainda. Esse curso ainda vai longe. Essa é só a nossa quarta aula. Teremos 20 aulas ao menos aqui. Tem mais 16 aulas pela frente. Mas a gente viu hoje, então, o white paper do Bitcoin, o dinheiro eletrônico reaparecendo, a grande inovação por trás do Bitcoin. Falamos aqui do bloco Gênese, do caráter social, político, econômico de Satoshi Nakamoto e discutimos um pouco aqui sobre a figura de Satoshi, essa figura controversa, essa figura enigmática, beleza? Na aula que vem falaremos aqui, portanto, da continuidade da linha histórica. A gente vai falar aqui do white paper ao funcionamento da rede em si. Então, a gente viu que nessa aula o Satoshi Nakamoto publicou o artigo acadêmico que viria dar as bases para o surgimento do Bitcoin. Na próxima aula, a gente fala de fato quando surgiu a rede, como a rede começou a funcionar, tá? A gente vai falar aqui da primeira exchange, do Bitcoin Pizza Day famoso, né? De bugs catastróficos que aconteceram na rede do Bitcoin, tá? Que foram corrigidos rapidamente. Falamos de mais exchanges, enfim, veremos aqui um pouco mais da linha histórica. É bom que você conheça a linha histórica dessa tecnologia para que você não passe nervoso, para que você tenha uma base fundamental na sua cabeça de como isso aqui surgiu. Daqui a pouco a gente vai vencer essa linha histórica e vai entrar em detalhes um pouco mais conceituais, tecnológicos e de negócio também, ok? Então, por enquanto é só. Se você tiver perguntas, dúvidas, considerações, deixe aqui nos comentários, por gentileza, beleza? E se você chegou até aqui, considere ler a descrição do vídeo, porque esse curso ele tem certificado. Esse curso você pode ter acesso aos slides dele e, eventualmente, pode ser que esse curso tenha coisas a mais. Basta clicar no link da descrição do vídeo e ler a minha página do curso oficial para você entender o que você ganha se você adquirir o extra desse curso, ok? Beleza? Muito bem. Maravilha, então, para você que chegou até aqui, por gentileza, considere aí já rolar a página para baixo, deixar o seu joinha, por favor, você me ajuda muito. E se você não está inscrito ou inscrita no canal ainda, inscreva-se clicando no sininho lá e ativando o sininho branquinho para receber as notificações de próximas aulas. Show de bola? Vou ficando por aqui, não se esqueça de ler a documentação aqui da descrição do vídeo se você quiser ter mais informações e a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço, até mais.